Olá, meu nome é Lia Batista, eu sou psicóloga clínica, psicanalista, radicada na França há mais de 20 anos e trabalhando somente com bebês e autismo. Eu vim para cá trabalhar especificamente com a Marie-Christine Lasnik e a Graziella Crespin, que na psicanálise são as profissionais mais expoentes que a gente conhece no Brasil, né? E ainda não parei, até hoje eu trabalho com as duas e aprendo muito com todas as duas, que me ensinaram a como trabalhar com bebês, como ver um bebê, como trabalhar com os profissionais em torno do bebê. E durante esses anos todos eu passei por creches, eu passei por abrigos do governo, eu passei por outras instituições que trabalham com mães, sempre no consultório, e hoje trabalho no Centre Médico-Psicologique, onde eu sou referente da consulta mãe-bebê. Então, o que eu gostaria de falar hoje era me dirigir diretamente aos pais que assistem e que procuram coisas sobre autismo e querem mais informações de como reconhecer os primeiros sinais que nós falamos aqui, não de autismo, mas de risco de autismo. Existe uma diferença muito grande entre falar dos sinais de autismo e falar os sinais de risco de autismo. Por quê? Porque sinal de risco não é diagnóstico e nem deve ser diagnóstico. O diagnóstico a gente só fecha a partir de 18 meses nos melhores hospitais. Eu trabalho com Robert Debré, que é um dos maiores hospitais de autismo e de diagnósticos, que faz parte de todos os centros de recursos autistas do autismo, e eles não dão diagnóstico antes de 24 meses. Então, enquanto pai e mãe, que são às vezes completamente absorvidos pela questão do bebê, porque tem que ser assim mesmo, né? Tem que ter aquele desdobramento, aquela capacidade de se fechar para o mundo para tomar conta desse serzinho que chegou na sua vida e que você está ali somente para ele, né? A questão do bebê, a questão dos sinais de sofrimento que a gente fala, são sinais que o bebê vai dar para dizer, eu não estou bem, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo dizer, eu não estou conseguindo manter com você a fonte da minha capacidade de entrar em relação. A minha fonte é o prazer que você tem em ficar comigo. Então eu vou ter que trabalhar para te mostrar o quanto eu preciso desse relacionamento. Eu explico sempre para os pais que os bebês, quando eles chegam no mundo, eles vêm com duas malinhas, sabe? E alguns bebês chegam no mundo só com uma. O que acontece? São bebês que vão ter dificuldades de entrar em relação com o outro que toma conta dele. São bebês que não vão reagir da mesma maneira. São bebês que são muito molinhos, são bebês que são muitos, numa tipo de extensão, a super extensão, como a gente fala, e que vão fazer com que a relação com essa pessoa que está cuidando dele se complique. Qual é o primeiro sinal que os pais podem ver que o seu bebê está com dificuldade? É o olhar. O bebê, ele é levado, ele tem quase uma, como fala o Hervé Bentetai, como se fosse o canto da sereia. Ele vai para aquela pessoa que está tomando conta dele, porque ele precisa. Vocês sabem que o ser humano é o único no reino animal que precisa de um outro para tomar conta dele, cuidar, porque ele é incapaz de se cuidar sozinho quando ele nasce, ele ainda está incompleto. A gente fala até de um quarto semestre da gravidez que seria o necessário para o bebê poder mostrar de uma maneira mais clara as necessidades dele. Que por coincidência, vocês sabem que é de 0 a 3 meses que a gente fala das cólicas do bebê, né? E no dia que fazem 3 meses, as cólicas param.
E ninguém, não tem um pediatra, não tem nenhum estudo científico que possa explicar por que essas cólicas param aos 3 meses. É também aos 3 meses que a mãe começa a compreender um pouco mais os sinais do seu bebê. Quando ele chora, ela diz: ah, esse choro é de fome. E aí vem outro choro, ela diz: ah, não, esse não é de choro de fome, esse é choro de sono. Já sei, esse é choro de cólica, ele tá com muita dor, vou fazer uma massagem. Então, todas essas maneiras que as mães e os pais têm de se adaptarem às necessidades do bebê são essenciais para que esse bebê consiga crescer bem. Então, nesse trabalho que eles vão construir com o bebê, essa relação que é construída todo dia, em cada banho, em cada troca de fraldas, em que o bebê sorri, em que o bebê ri, em que o bebê olha de uma maneira dizendo: eu te amo. Eu falo sempre que o amor, o retorno dos bebês, o pagamento do trabalho dos pais é o sorriso de bebê, é o olhar, é as gargalhadas, é aquele jeitinho gostoso de quando a gente pega, que você sente que depois dos 6 meses, que ele já vai quase, quando a gente vai chegando em casa, vai chegando perto, ele já fica: oh, eu quero ser pego, eu quero ir para os seus braços. Então, o que acontece é que alguns bebês que só chegam com uma malinha, eles não conseguem fazer isso. Os pais tentam, chamam, brincam, mostram brinquedos de toda maneira, tentando agarrar a atenção desse bebê e não conseguem. Quando você, enquanto pai e mãe, vê que o seu bebê não está reagindo, que o seu bebê, quando você brinca com ele aceita, mas quando você para, ele não vem lhe buscar. Ele não vem procurar esse prazer de novo com você. Alguma coisa não está bem. Nesse sentido, não se fala ainda de risco de autismo. A gente fala de sofrimento precoce. A gente fala de retração relacional. Então, vamos tomar muito cuidado para não diagnosticar, para não colocar uma etiqueta em alguma coisa da relação com o bebê, que às vezes é só uma questão de ajustamento. O trabalho que a gente faz enquanto psicanalista de bebês é um trabalho extremamente específico e que vai tentar achar de que maneira a gente vai ajudar os pais a encontrarem esse bebê e que esse bebê possa encontrar esses pais de volta. E que esse bebê consiga ir buscar, ter a força de ir buscar. E, como se eu digo assim, é como se eles tentassem com o dedinho apertarem na luz e a luz dos pais acenderem. Vocês sabem por quê? Porque um bebê que não olha, um bebê que não ri, não é um bebê gratificante. Então o pai vai lá, a mãe vai lá e brinca e chama e faz cosquinha e o bebê reage depois, para. Se ele não for atrás mesmo, o bebê não começa a fazer isso com os pais. E isso, gente, dói. Dói muito. Sabe por quê? Porque o pagamento do trabalho de ser mãe, do trabalho de ser pai inicial, fica uma coisa que não tem como andar. Ou seja, cada vez que o pai chama, que a mãe chama e que ela tenta brincar e que o bebê não reage e que o bebê não olha. Ou então quando o bebê simplesmente ele faz o que eu chamo de olhar de varredura. Então é um bebê que ele está olhando para o lado e de repente ele vai virando a cabeça. Ele olha para pai e para mãe e ele continua. Então, são esses aí o sinal do olhar e o outro sinal que a gente vai falar mais na frente, são esses sinais que vão mostrar que o seu bebê está em dificuldade. Seu bebê tinha que olhar para você, o seu bebê tem que olhar para você. Ele tem que olhar para você com cara de pidão, com cara de eu quero mais, com cara de vem brincar comigo, vem morrer de rir comigo. É assim que um bebê que está bem deve ser.
Isso não é 24 horas por dia. A gente tem que respeitar os momentos em que o bebê está mais acordado, propício para a relação, e a hora que ele está cansado, que ele está sonolento, que ele está quase dormindo, ou que ele está indisponível para a relação. Então, não é um só sinal que vai dar toda essa explicação. Então, o primeiro é o olhar e a recusa do olhar. Com isso, você já pode dizer ao seu pediatra que você está preocupada com seu filho, que tem algo que não está indo bem e que você quer que a consulta seja mais profunda e, se possível, que você possa ir ver outro especialista, porque existem 1000 razões para isso, e hoje você sabe que esse sinal é um sinal que pode lhe machucar e pode também machucar o bebê. Porque se o bebê não lhe olha, uma mãe que não se sente olhada, que não se sente querida por esse bebê, que esse bebê não vai chamá-la para a relação, ela vai ficando triste. Quando ela vai ficando triste, ela vai diminuir a capacidade que ela tem de brincar com esse bebê, de ter prazer com esse bebê. E aí o que acontece? O bebê se sente menos olhado, menos querido. E aí ele não olha. Quando a mãe olha para ele, ele recusa. Quando ele consegue procurar a mãe está cansada, às vezes, porque ela já tentou tanto, ela já fez de tudo para conseguir o olhar do bebê e não consegue. Então, quando às vezes ele vai procurar, ela não está mais olhando naquele momento, e aí ele não se sente olhado. Ele não pode, como dizia o Winnicott, ver no olhar da mãe ele mesmo. E aí ele olha menos. Quando a mãe vai tentar, que ela consegue, diz, agora vai dar, agora eu vou conseguir. Eu tô calma, eu tô descansada, eu posso realmente brincar com meu bebê. E ela vai e ele recusa. Então fica um círculo vicioso do lado negativo. Eles ficam se retroalimentando em coisas que são da ordem da falta, da ordem do não encontro. E isso prejudica muito o começo de uma relação. Vocês já imaginaram? Vocês tentarem beijar uma pessoa o dia inteiro e essa pessoa recusar? Tem uma hora que você diz, cansei, não vou mais, chega, né? Então, essa relação que o bebê vai manter em dificuldade, coloca também os pais em grande dificuldade. Quando os pais, principalmente a mãe, chega no nosso consultório com 1 ano e meio, né? 18 meses do bebê, 24, às vezes 30, ela está, às vezes, deprimida. E aí alguns profissionais dizem, ela está deprimida, então deve ser por isso que o bebê está assim. Não. Isso você tem que verificar muito bem. Ter uma recusa do seu bebê deprime qualquer mãe, qualquer pai. Então, você que está com dificuldade, você que está sentindo que tem algo que não está indo bem entre você e o seu bebê, grite, chame, peça alguém para olhar o seu bebê e olhar de uma maneira diferente. Olhar com os olhos de quem está ali procurando tentar lhe ajudar a ter uma relação boa, uma relação prazerosa com o seu bebê. A gente fica por aqui hoje.